Livro de Êxodo, capítulo 20. Veremos a partir do verso 1 até o verso 17. Assim diz a palavra do Senhor. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam, e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia, do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas ao 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém. Oremos ao Senhor neste momento. Soberano Deus, queremos te rogar, Senhor, queremos te pedir a tua bênção sobre nós neste momento. Senhor Deus, estamos diante da tua palavra, te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos concede e queremos te suplicar, ó Deus, te rogar, Senhor, que o Senhor nos ajude e nos abençoe. Ó Senhor, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa a tua palavra em nossos corações. Queremos te suplicar, Senhor, ajuda-nos, abençoa-nos em nossa fraqueza. Ó Senhor, desvenda os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da tua lei. Ó Deus, que a tua palavra seja para nós como fogo em nossos ossos, ó Deus, como diz o profeta Jeremias. Que seja como os discípulos do caminho de Emaús, porventura não nos ardia o coração quando pelo caminho ele nos expunha as Escrituras. É isso que desejamos, ó Deus, é isso que precisamos, Senhor, da tua palavra, Senhor, ardendo em nosso peito, em nossos corações. Portanto, te pedimos, ó Espírito de Deus, abençoa o teu povo, fortalece-nos, abençoa-nos e nos concede aquela demonstração de espírito e de poder que o apóstolo fala, Senhor. Abençoa a tua igreja, Senhor. Dirige a tua igreja, dirige a tua palavra aos nossos ouvidos, às nossas mentes, aos nossos corações e transforma, Senhor, a nossa vontade. Fortalece-nos, abençoa-nos grandemente, ó Deus, para a glória do teu nome, Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, ajuda-nos. Ó Senhor, esteja em nosso meio. Fala conosco. Como diz Samuel, fala, teu servo ouve. Abençoa-nos. Nós te pedimos, no nome de Cristo. Amém. Irmãos, nós estamos considerando o Decálogo, os 10 mandamentos, já faz algum tempo. Nós falamos sobre a introdução, o prefácio dos 10 mandamentos, os versos 1 e 2, algumas vezes. E nós já começamos a falar sobre o primeiro mandamento, verso 3. Êxodo 20, verso 3, diz assim:
Não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. Este mandamento, sendo o primeiro dos 10, nós já examinamos ele 2 vezes, e agora pela 3ª vez nós estamos ainda examinando este mandamento. Primeiro dos 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Das outras vezes nós dissemos o seguinte: falamos sobre os deveres que Deus exige neste mandamento, e depois falamos sobre os pecados que Deus condena neste mandamento. Explicitamente falando, nós falamos sobre o pecado da idolatria, ter outros deuses, ídolos, imagens de escultura, deuses que não são verdadeiramente deuses. Ainda à guisa de introdução, gostaria de mencionar o Catecismo Maior de Westminster sobre os pecados que são condenados nesse primeiro mandamento. A pergunta 105 do Catecismo Maior diz o seguinte: quais são os pecados proibidos no primeiro mandamento? A resposta é longa, eu vou lê-la. Não temos por objetivo expor toda a resposta, faremos isso, Deus assim o permitindo, posteriormente, algum estudo quando nós chegarmos no Catecismo Maior, na pergunta 105. Ainda estamos na 17, mas vamos chegar lá, Deus assim o permitindo. Mas não vamos expor então necessariamente a resposta aqui do Catecismo, mas é importante mencioná-la, para que os irmãos tenham uma ideia a respeito do que ensinavam os teólogos de Westminster. Mas o nosso objetivo aqui no culto é a pregação propriamente dita a respeito deste mandamento. Então diz assim: quais são os pecados proibidos no primeiro mandamento? Resposta: os pecados proibidos no primeiro mandamento são o ateísmo, negar ou não ter um Deus, a idolatria, ter ou adorar mais de um Deus, ou qualquer outro juntamente com o verdadeiro Deus ou em lugar dele, não tê-lo e não confessá-lo como Deus, a omissão ou a negligência de qualquer coisa devida a ele, exigida neste mandamento, a ignorância, o esquecimento, as más concepções, as falsas opiniões, os pensamentos indignos e ímpios quanto a ele, a pesquisa audaciosa e curiosa dos seus segredos, toda a impiedade, todo o ódio a Deus, o egoísmo, o espírito interesseiro, toda a aplicação desordenada e imoderada de nosso entendimento, a nossa vontade ou os nossos afetos a outras coisas, e o desvio deste Deus em tudo ou em parte, a vã credulidade, a incredulidade, a heresia, as crenças errôneas, a desconfiança e o desespero, a resistência obstinada e a insensibilidade sob os juízos de Deus, a dureza de coração e a soberba, a presunção, a segurança carnal, tentar a Deus, o uso de meios ilícitos, a confiança nos meios lícitos, os deleites e gozos carnais, o zelo corrupto, cego e indiscreto, a tibieza e o amortecimento das coisas de Deus, a alienação e a apostasia de Deus, orar ou prestar qualquer culto religioso aos santos, anjos ou a qualquer outra criatura, todos os pactos com o diabo, consultas com ele e dar ouvidos às suas sugestões, fazer aos homens senhores da nossa fé e consciência, fazer pouco caso e desprezar a Deus e aos seus mandamentos, ao resistir seu espírito ou entristecê-lo, o descontentamento e a impaciência com as suas dispensações, acusá-lo estultamente dos males com que ele nos aflige e atribuir o louvor de qualquer bem que somos, temos ou podemos fazer a fortuna, a sorte, aos ídolos, a nós mesmos ou qualquer outra criatura. Então, esses são os pecados proibidos
no primeiro mandamento. Como já mencionamos na lista de introdução, os 10 mandamentos possuem em si uma abrangência e é muito ampla, como vocês puderam perceber na leitura do catecismo. Então não é apenas ter uma imagem ali de escultura e adorar um anjo ou um santo ou ter alguma outra religião, mas desobedecer o primeiro mandamento significa muito mais do que você imagina de fato. Nós já explicamos isso. Mas anteriormente falamos então da idolatria visível, culto a outros deuses como um pecado diante de Deus. E hoje nós queremos falar de outro tipo de idolatria, a idolatria a deuses invisíveis. Então falamos dos cultos, né, de modo geral, a idolatria. As pessoas fazem imagem de escultura, como condena a Bíblia em tantas, inúmeras passagens, lemos algumas delas. Mas agora nós desejamos falar sobre o culto a deuses invisíveis, que também é pecado. Então, se você prestar atenção no mandamento, novamente diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Então, eu quero que você preste atenção nesse finalzinho aí. Diz assim: diante de mim. Então, Deus não fala apenas não terás outros deuses, mas Ele diz diante de mim. Na pergunta 106, ainda mencionando o catecismo maior novamente, diz assim: o que se nos ensina especialmente pelas palavras diante de mim, no primeiro mandamento? Resposta: as palavras diante de mim, no primeiro mandamento, nos ensinam que Deus, que tudo vê, nota especialmente e se ofende muito com o pecado de se ter qualquer outro Deus, de maneira que elas servem de argumento para nos dissuadir desse pecado e de agravá-lo com uma provocação muito ousada, assim como para nos persuadir a fazer, como diante dos olhos de Deus, tudo o que fizermos no seu serviço. Então Deus diz: não terás outros deuses, mas Ele ainda diz: diante de mim. Mas o que isso tem a ver então com os deuses invisíveis? Bem, tem a ver o seguinte: a Escritura não ensina apenas que é pecado ter outros deuses ou imagens, esculturas e assim por diante, do ponto de vista externo, mas também do ponto de vista interno. Então há pessoas que cometem pecados de idolatria, e esse pecado de idolatria não é tão visível assim aos olhos das pessoas, mas é diante de Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Deus é onisciente, sabe todas as coisas, conhece todas as coisas. E a Bíblia fala desses tipos de deuses. Há deuses que não são necessariamente uma religião específica que os homens criaram por aí, mas ainda assim a Bíblia chama de deuses. Então, exemplo, Mateus capítulo 6, Sermão da Montanha, que nós estamos já pregando sobre ele. O Senhor Jesus fala que nós não podemos servir a dois deuses, os dois senhores, ou a Deus, o verdadeiro Deus, e a Mamon, que é o dinheiro. Então ali o dinheiro é colocado como Deus, e ele não é um Deus para muitas pessoas, ele é um Deus. É uma religião com um credo específico, tem lá um culto específico? Não, mas é idolatria. Não terás outros deuses diante de mim. Quando você vai em Filipenses, o apóstolo Paulo fala de pessoas que fazem o seguinte. Ele fala assim: pessoas cujo Deus é o próprio ventre. Há pessoas cujo Deus é o próprio ventre. Então não é um culto também, uma religião nesse sentido, mas a pessoa adora a si mesma. A pessoa tem a si mesma como o seu Deus. O Deus dela é o próprio ventre. Ela vive para satisfazer a sua carne. O ventre dela se tornou o seu Deus.
Então não é um Deus, podemos dizer, tão visível numa imagem que foi ali pintada ou esculpida. Mas a Bíblia chama isso de outros deuses. E o primeiro mandamento diz: não terás tais deuses, não terás nenhum outro Deus, não terás deuses diante de mim. Então a Bíblia fala desse tipo de coisa, desse tipo de deuses que são invisíveis. Então abra comigo a palavra do Senhor num texto que fala sobre isso, no Antigo Testamento, o profeta Ezequiel, capítulo 14. Ezequiel capítulo 14, a partir do verso 1 em diante, diz assim: Ezequiel capítulo 14, a partir do verso 1. E vieram a mim alguns homens dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos nos seus corações, e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Portanto, fala com eles e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo a ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu coração. Porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Portanto, dize a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: convertei-vos e tornai-vos os vossos ídolos, e desviai-vos dos vossos rostos, de todas as vossas abominações. Porque qualquer homem da casa de Israel e dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que se alienar de mim e levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante do seu rosto, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, eu, o Senhor, lhe responderei por mim mesmo. E porei o meu rosto contra o tal homem, e o assolarei para que sirva de sinal e provérbio, e arrancá-lo-ei do meio do seu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. E se o profeta for enganado e falar alguma coisa, eu, o Senhor, terei enganado esse profeta, e estenderei a minha mão contra ele, e destruí-lo-ei do meio do meu povo Israel. E levarão sobre si o castigo da sua iniquidade. O castigo do profeta será como o castigo de quem o consultar, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todas as suas transgressões. Então eles serão o meu povo, e eu lhes serei o seu Deus, diz o Senhor Deus. Então veja, Deus está condenando um diferente tipo de idolatria, então, que Israel já estava acostumado a fazer. Ele fala que aqueles que levantam ídolos nos seus corações. Então, está lá dentro do coração. Outro ser humano consegue ver? Você consegue ver o ídolo dentro do coração de outra pessoa? Não conseguimos ver. Mas Deus diz: não terás outros deuses diante de mim. Porque Deus tudo sabe, Deus tudo conhece e Deus tudo vê. Então veja que Deus condena também este tipo de idolatria. Deus condena também esse tipo de pecado. E Deus conhece o meu coração, Deus conhece o seu coração, Deus conhece a tudo e também a todos. E o que é isso, então? O que é ter um Deus no seu coração? Bem, nós já estudamos, já explicamos isso, que o coração é a sede dos pensamentos, das afeições e da vontade. Então o coração não é o órgão que está batendo aqui, aí no seu peito. E não é somente sentimentos, como as pessoas imaginam, mas é o centro do seu ser. Isso é o coração.
É o seu interior, lá dentro. Deus conhece os nossos pensamentos, conhece as nossas afeições e conhece o que motiva então todas as nossas ações. Então, se você tem deuses dentro do seu coração, saiba que Deus conhece todos eles. Deus conhece todos os nossos pensamentos e os pensamentos de todos os homens. Então, ainda que o ser humano, seja quem for, ainda que seja você, seja eu, seja nós, não importa, Deus conhece o seu coração e Ele sabe quais são os ídolos do seu coração. Veja comigo um outro texto de Ezequiel também, mas agora no capítulo 8. Ezequiel capítulo 8. Ezequiel capítulo 8. Aqui o povo está cometendo, os líderes de Israel estão cometendo idolatria, um pecado. O povo não sabe, o povo não conhece, mas Deus conhece, Deus sabe. E Deus vai mostrar secretamente este pecado para o profeta. Então veja, Ezequiel capítulo 8, verso 1. Sucedeu, pois, no 6º ano do mês 5º, sucedeu, pois, no 6º ano, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciãos de Judá sentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. O profeta dizendo: e olhei, eis uma semelhança como o aspecto de fogo, desde o aspecto dos seus lombos, e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos, e daí para cima, como um aspecto de um resplendor, como a cor de ambar. E estendeu a forma de uma mão e tomou-me pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu e levou-me a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava o assento da imagem dos ciúmes que provoca ciúmes. E eis que a glória do Deus de Israel estava ali, conforme o aspecto que eu tinha visto no vale. E disse-me: filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte. E eis que ao norte da porta do altar estava esta imagem de ciúmes na entrada. E disse-me: filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? Veja bem, eles estavam em secreto fazendo isso. Mas Deus sabe todas as coisas e foi mostrar isso para o profeta. Vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Mas ainda tornarás a ver maiores abominações. Levou-me à porta do átrio. Então olhei e eis que havia um buraco na parede. Havia um buraco na parede. E disse-me: filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei na parede. Eis que havia uma porta. Então me disse: entra e vês as malignas abominações que eles fazem aqui. Então ninguém sabia, ninguém via. Entrei e olhei, e eis que toda a forma de répteis e animais abomináveis, todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. Estavam em pé diante deles 70 homens, dos anciãos da casa de Israel, e Jaazanias, filho de Safã, em pé no meio deles, e cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse: viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, em secreto, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? Pois diziam: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. E disse-me: ainda tornarás a ver maiores abominações que estes fazem. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado norte. Eis que estavam ali mulheres assentadas chorando a Tamuz. E disse-me: vês isso, filho do homem? Ainda tornarás a ver abominações maiores do que estas.
E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor. Eis que estava a entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, com os rostos para o oriente, e eles virados para o oriente adoravam o sol. Então me disse: vês isto, filho do homem? Há porventura coisa mais leviana para a casa de Judá do que tais abominações que fazem aqui? Havendo enchido a terra de violência, tornam a irritar-me. Ei-los a chegar o ramo ao seu nariz. Por isso também eu os tratarei com furor. O meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, contudo não os ouvirei. Então veja, o que está acontecendo? Eles estão cometendo abominações, idolatrias nas trevas. Estava escondido. Deus levou este homem para lá em espírito e mostrou para ele de um buraco, depois uma porta, ele olhou lá dentro. Sem que esses homens soubessem, o profeta soube, porque Deus o revelara e Deus o mostrou o que esses homens estavam fazendo em secreto. Então veja, ídolos invisíveis no seu coração, Deus conhece todos eles. Deus sabe de todos eles. Você tem ídolos no seu coração? E você pode perguntar, mas como assim? O que isso quer dizer? Bem, ídolos no seu coração é tudo aquilo que domina o seu coração. Então, examine o seu coração. Durante toda a semana, o que mais ocupa a sua mente? Aquilo que mais você pensa, mais ocupa a sua mente, é um Deus. É um Deus. Então pense em trabalho é o seu Deus. Pense em dinheiro é o seu Deus. Pense apenas em comer comida é o seu Deus. Assim que os ímpios vivem, pensando como farão todas as coisas, organizando todos os seus pensamentos para pecar ainda mais contra Deus. Tem inúmeros deuses. Inúmeros deuses. Tudo aquilo que domina a sua mente, domina o seu pensamento, é um Deus na sua vida. Isso é o seu coração. E os seus afetos. O que domina os seus afetos? Suas afeições, seus sentimentos. O que faz o seu coração se alegrar? Isso é o seu Deus. Se alegrar mais. Em primeiro lugar, estou dizendo. Porque podemos sim, legitimamente, sem pecado, alegrarmos em muitas coisas. Com a família, com a esposa, com o marido, até em outras coisas. Podemos sim. Mas isso está acima de Deus? No lugar de Deus? Se pudéssemos perguntar para essa nação, no caso o Brasil, o que faz mais o coração dessa nação, dos brasileiros, bater mais forte, senão uma grande partida de futebol? É isso. Muito mais do que Deus. Não é assim que muitos até cristãos vivem, ou se dizem cristãos? E tem muito mais alegria, muito mais prazer, muito mais desejo numa partida de futebol, num filme que ele assiste, seja lá o que for, do que em Deus. O coração bate muito mais forte. Acabamos de cantar o Salmo 84. O salmista diz: é melhor estar na casa de Deus 1000 vezes do que estar em qualquer outro lugar. Mas aqueles que têm Deus no coração pensam o contrário disso. O prazer deles, a alegria deles está em outro lugar. O seu coração está dominado por tantas outras coisas, e não Deus das Escrituras. E isso vai influenciar o seu modo de viver, suas ações, que também faz parte do seu coração. Então a pessoa vai fazer o que faz porque ela está motivada por aquele Deus. Ela faz o que faz por aquilo, não para a glória de Deus, mas porque ela deseja, por exemplo, ter um nome grande na terra. Não é isso? Eu quero fazer um concurso público melhor, eu quero ter um emprego melhor para ganhar mais dinheiro, para ter um carro melhor, para ter uma casa melhor. Isso não tem fim, né? Nunca tem fim nessa vida, parece. Ou seja, tudo isso
a idolatria, de acordo com as Escrituras. Levantou ídolos no coração. E aí Deus diz: não terás outros deuses diante de mim. Por que diante de mim? Porque Deus conhece o seu coração lá dentro, o mais profundo lugar. Lá dentro existe um lugar, existe um trono ou tronos, e tem deuses assentados lá. O trono que era para Cristo estar sentado, Rei e Senhor, há outros deuses assentados. E Deus sabe, Deus conhece o seu coração, Ele sabe de todas as coisas. Então, imagine que hoje, que agora, neste momento, por um momento, Deus fizesse com você o que Ele fez aqui, Ezequiel capítulo 8. Chamar um profeta, e ele vai adentrar nas câmaras secretas do seu coração. E ele também não apenas vai entrar lá dentro, mas ele vai dizer o que está lá dentro. Aqui nós vemos que ele diz que há abominações, muitas. Há muitas abominações. Verso 10: entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis e animais abomináveis e todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. É isso que estava aqui escondido. Então, se hoje Deus examinar lá dentro do seu coração, trazer o seu coração e mostrar diante de um profeta, ou diante da igreja, diante das pessoas, o que está lá dentro do seu coração, o que será que as pessoas veriam? Quais deuses estão lá dentro do seu coração? Há pinturas, imagens? Que tipo de imagens está lá dentro do seu coração? O que tem dominado a sua mente todos os dias, suas afeições a cada dia, a cada momento? O que tem dominado o seu ser? Então, que tipo de Deus será que sairia daí de dentro de você? O que Deus olharia e veria e diria: olha, este homem, esta mulher aqui, o Deus dela é o seguinte, e passar a descrever. É isso que Deus está fazendo aqui com Israel, com estes homens. No certo sentido, é isso que a palavra de Deus faz quando você a lê e você é exposto diante dela. Ela mostra então os seus pecados, mostra os deuses que estão aí dentro do seu coração. Examinai cada um a si mesmo, diz o apóstolo. Examinai o vosso coração. Deus, Ele é extremamente ofendido pela idolatria, extremamente ofendido por este pecado. Não terás outros deuses diante de mim. Tudo o que você faz na sua vida é diante de Deus. O Dr. Martin Lloyd Jones afirmava isso. A coisa mais solene que existe é que nós estamos sempre diante de Deus. Você acorda pela manhã, todos os seus pensamentos estão diante de Deus. O seu coração está diante de Deus. Suas afeições estão diante de Deus. Tudo que você faz está diante de um Deus onisciente, onipresente. O Deus que tudo vê, que sonda o seu coração, sonda os nossos corações e faz juízo e julgamento conforme o que há no coração dos homens. Então que Deus tenha misericórdia de nós. Deus tenha misericórdia da sua vida, da minha vida, de nossas vidas, porque, como acabamos de ler em Ezequiel 14, Deus diz que Ele vai
Argui essa pessoa, esses homens que levantaram ídolos no coração, e Deus que vai responder conforme a multidão dos ídolos que está aí no seu coração. Muitas vezes você pode reclamar, murmurar diante de Deus, diante das aflições, diante de tantas coisas, mas Senhor, então se você colocar diante de Deus, quiser discutir com Deus isso que está acontecendo, Deus vai responder para você, mas de acordo com o número de ídolos que está no seu coração. Ou seja, você merece o inferno. Deus vai dizer, você é idólatra, você adora outros deuses e ainda vem falar o quê diante de Deus? Esse é o Deus das Escrituras. O Deus da Bíblia não é, então, como esses falsos deuses das outras religiões, como mencionamos anteriormente. É o Deus que está em todo lugar, nada escapa ao seu conhecimento. Nada. Não terás outros deuses diante de mim. Então, que deuses estão aí alojados no seu coração? Nós precisamos ser como esses homens de Deus, os profetas do Antigo Testamento, adentrarmos nós nessas câmaras secretas do nosso coração e odiarmos, rechaçarmos todos esses deuses, derrubar os ídolos, os altos, como o rei Josias fez e outros fizeram, destruí-los completamente. Completamente. Esse é o nosso dever enquanto cristãos. Esse é o processo de santificação. Destruir as abominações dos nossos corações. Purificarmos diante de Deus pelo sangue de Cristo. Mas ainda uma outra coisa que podemos considerar sobre a questão dos deuses invisíveis, o primeiro mandamento, é que essa expressão diante de mim não quer dizer apenas que Deus conhece todas as coisas, até os deuses visíveis, mas como acabamos de ler no Catecismo Maior de Westminster, ter outros deuses nos seus corações, nos nossos corações, diante de Deus, é uma grande provocação diante de Deus, como acabamos de ler. Mas por que essa provocação é grande? Essa provocação é grande porque nas Escrituras, no Velho e no Novo Testamento, a idolatria, seja ela entre os deuses visíveis, deuses de outras religiões, deuses dos pagãos, ou seja ela invisível dentro do seu coração, ela é comparada pelo próprio Deus das Escrituras como um pecado de prostituição ou de adultério. Então eu sei que os irmãos podem acompanhar a leitura. Lerei aqui para os irmãos, estão dois textos. Êxodo capítulo 34, verso 15. Diz assim. Êxodo 34, verso 15. Para que não faças aliança com os moradores da terra, e quando eles se prostituírem após os seus deuses, ou sacrificarem os seus deuses, tu, como convidado deles, comas também dos seus sacrifícios. Então, comer sacrifícios de outros deuses, participar de um culto pagão com outros deuses, Deus diz, prostituir-se. Prostituição. Assim que Deus chama. Também, ainda no Antigo Testamento, um profeta que fala muito sobre esse assunto. Os irmãos que já leram, conhecem o profeta Oséias. No capítulo 3 de Oséias, verso 1, Deus diz assim, o livro todo de Oséias sobre esse assunto, sobre a idolatria do povo, adultério, prostituição, leia, medite sobre o livro todo. Mas ele diz assim no capítulo 3, verso 1, o Senhor me disse, vai outra vez, ama uma mulher, amada do seu amigo, contudo, adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas. Então veja, Deus fala para o profeta, para saber o que é pecado da idolatria, então ame uma mulher adúltera. O que significa isso para o homem? Para meditar primeiro o que é prostituição.
Pecado sexual mesmo, prostituição. 1 Coríntios capítulo 6 fala que é um pecado contra o próprio corpo. E você não pode cometer esse tipo de pecado. Ele é terrível diante de Deus, porque é contra o seu próprio corpo. E você agora, como membro do corpo de Cristo, você não pode prostituir Cristo em você. Prostituir a Cristo é grave. É pecado de prostituição. Vamos parar para pensar nos países aí, no Brasil mesmo, crimes de prostituição, é algo terrível. Terrível. No adultério, algo terrível. Muito terrível. Então pense no marido, numa mulher também, ela saber que ela foi traída. Seu marido cometeu adultério. Sua esposa cometeu adultério. Imagine a revolta, imagine a tristeza, imagine a angústia. Agora imagine o seguinte, imagine não só toda essa angústia pelo fato de saber, mas imagine o marido, ele diante dos seus olhos, vendo a sua esposa cometendo adultério. Eu sei que é pesado, mas Deus diz, não terás outros deuses diante de mim. É diante de Deus que os homens cometem idolatria, prostituição, adultério, prostituindo-se após outros deuses. Deus chama de adultério, Deus chama de prostituição. Deus, então aqui vai usar essa linguagem do Antigo Testamento e no Novo Testamento, ele como sendo um homem, um marido, Israel, a sua esposa e o seu povo. Então quando ela busca outros deuses, Deus diz, Israel cometeu adultério. Israel prostituiu-se. No Novo Testamento, como vimos pela manhã hoje, a igreja é a noiva de Cristo, a esposa de Cristo. Cristo se entregou por ela, pela sua igreja. E quando eles pecam, pecado de idolatria, estão cometendo adultério contra Cristo. Tiago, em sua epístola, capítulo de número 4, verso 1, ele diz assim: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disso? A saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastardes em vossos deleites. Agora olha o verso 4. Adúlteros, adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Adúltero, adúltera, ele diz, porque vocês amam as coisas do mundo, vocês têm deuses nos seus corações, vocês são adúlteros, ele diz. Verso 5. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? A imagem então do marido responde, o casamento. O Espírito que habita, você tem ciúmes. E você, adúltero ou adúltera, quando você ama as coisas deste mundo mais do que a Deus. Idolatria, pecado. Então veja que este pecado é grave diante de Deus. Idolatria, levantar deuses no seu coração. E a Escritura deixa isso claro nesses textos. E Deus conhece você, conhece o seu coração e sabe. Então, não terás outros deuses diante de mim, porque Deus enxerga o seu coração lá dentro. E não apenas isso. É uma provocação diante de Deus. Você acha que o marido vai ficar ou vai se sentir bem diante de uma esposa que comete adultério? Diante de um cônjuge que comete adultério?
Você acha que Deus fica? Quando Paulo fala em 1 Coríntios sobre o pecado, sobre a idolatria, sobre a mesa dos demônios, ele diz: somos mais fortes que o Senhor para irritarmos o Senhor? Você é mais forte que Deus para irritá-lo? Deus se ira, então, contra o seu pecado, o pecado de idolatria lá dentro do seu coração. Então veja como é grave, é gravíssimo, é grave diante de Deus. Como você tem se portado diante de Deus? Então a pergunta não é como você tem se portado dentro da igreja de Deus, durante o culto, durante os estudos bíblicos. Como você tem se portado em casa, na rua, no trabalho. Como tem se portado os seus pensamentos no seu dia a dia. Eles estão todos postos diante de Deus. Deus tem prazer na sua vida? No seu ser, na sua pessoa, nos seus pensamentos, nas suas afeições? Ou Ele está sendo constantemente provocado, irritado com os seus pecados, com a sua idolatria, com os deuses que estão presentes no seu coração? Sua esposa não sabe, seu marido não sabe, seus pais não sabem, mas Deus sabe. E o apóstolo Paulo diz que Deus, o meu Deus, ele diz, naquele grande dia do juízo, julgará os segredos dos corações. Todos os segredos dos corações serão julgados por Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Deus tenha misericórdia da sua vida, da minha vida, das nossas vidas. Mas o que nós estamos dizendo aqui, como dissemos na introdução, o que é o papel e a função da lei de Deus é exatamente isso: é revelar e mostrar quão pecador você é diante de Deus, quão miserável você é diante de Deus, quanto você necessita de Cristo. Esse é o objetivo da lei de Deus. Então, examine o seu coração, examine o seu ser lá dentro. Examine e olhe os deuses que você tem levantado, os ídolos que você tem levantado dentro do seu coração, e arrependa-se diante de Deus. Essa é a pregação da lei de Deus. Porém, nós não pregamos apenas a lei de Deus, mas também o Evangelho de Cristo Jesus. Então, ainda que você tenha pecados, ainda que você tenha ídolos no seu coração, Deus tem promessas para pecadores miseráveis, como eu e como você. Tem promessas. Tem mandamentos, tem leis e tem promessas de salvação. Então o que você deve fazer? Primeiro, arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se dos pecados do seu coração, dos ídolos que estão no seu coração. Essa é a pregação do Evangelho. Arrependei-vos e crede em Cristo Jesus. Então, em Cristo Jesus, pela promessa do Evangelho, você pode vencer esses pecados, esses ídolos que estão dentro do seu coração. É a promessa, nós lemos semana passada, Ezequiel 36. Deus diz que Ele vai destruir os ídolos dos vossos corações. Ele vai tirar o coração de pedra, colocar um coração de carne. E Ele diz: eu farei. Deus diz. Deus diz que não vai tentar. Deus diz que não vai dar uma remota possibilidade. Mas Ele diz: em Cristo Jesus, na nova aliança, no Evangelho, eu farei com que vocês andem nos meus estatutos, os meus mandamentos, eleitos antes da fundação do mundo para serem santos, irrepreensíveis diante de Deus em amor. Não existe outro caminho, não existe outra escolha. Se você pertence a Deus, se você pertence a Cristo, mas há ainda pecados na sua vida, e vai haver até o fim,
Deus tem essa promessa. Você foi escolhido para ser santo. Você deseja destruir os deuses do seu coração? Você deseja livrar-se dos seus pecados? Clame a Deus por aquela promessa. Diga como Charles Spurgeon dizia: Senhor, Tu dissestes. Deus disse que livraria você dos seus ídolos, e Ele pode fazer. Ele não é poderoso para fazê-lo? Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Deus pode fazer isso. Deus pode fazê-lo pelo Evangelho, por meio de Cristo Jesus. E uma vez nascido de novo, entendendo o Evangelho, uma vez sob convicção de pecado, olhe para Cristo, aquele que pode te levar e te guiar para o único Deus vivo e verdadeiro. Ele diz, citando Deuteronômio 6, ouve agora, ó Israel, ouve, o Senhor Deus é o único Deus, o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu coração. Amarás o Senhor teu Deus, é uma ordem agora que Deus coloca para você. E como já dissemos, está implícito nesse mandamento. Quando Deus diz, não terás outros deuses diante de mim, Ele está dizendo, tenha a mim, então, como o único Deus vivo e verdadeiro. É isso que Ele está dizendo. É isso que o Senhor está dizendo. Para você, para o seu povo, para todos nós. Veja, o escute, melhor dizendo, a leitura. 1 Coríntios, capítulo 8, o que diz o apóstolo. Diz assim, a partir do verso 1, ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, Paulo está falando dos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Assim, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo. Então veja, esses ídolos no seu coração não são nada. E que não há outro Deus senão um só. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós, para o povo de Deus, para você, há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. É um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. Então aqui a igreja, Paulo está falando com uma igreja, enfrentando muitos problemas, muitos pecados, de idolatria, inclusive ameaça aqui de pecado de idolatria. Deus diz, para nós há um só Deus, Cristo. Um só Senhor, Cristo. Um só único Deus. E este Deus, você pode adorá-lo, servi-lo, conhecê-lo por meio de Cristo Jesus. Então veja, pelo Evangelho você tem acesso agora. Pelo novo e vivo caminho que nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, você tem acesso agora ao Deus único, vivo e verdadeiro. Então, arrependa-se dos seus pecados. Creia em Cristo Jesus. E agora, diz a palavra de Deus, ouve as Escrituras. Ouve, ó Israel. Ouve, ó igreja. O Senhor Deus é o único Senhor. Uma vez que você conhece então agora o Evangelho, escute, há um só Deus. Todos esses deuses aí no seu coração são falhos, são mentirosos, não satisfarão o seu coração, nunca, nenhum deles. Esses deuses aí, todos eles trarão apenas ruína para você. Deus é o único Senhor, Ele é o único Deus, é o único que pode
ser verdadeiramente o seu Deus. Você acha que pode viver para sempre dependendo do seu dinheiro, do seu trabalho, da sua saúde, das coisas, dos objetos, de familiares, de pessoas? Não, você não pode. Um dia essas coisas vão deixar de existir. Um dia essas coisas vão parar de suprir você, porque são deuses falhos, são deuses pequenos demais para suprir uma alma imortal como a sua. Eles não conseguem. Por isso diz o apóstolo João: não ameis o mundo, o que há no mundo. O mundo não pode corresponder ao amor que está em você. Ele não pode. Você vai ser infeliz. Ame o único vivo e verdadeiro Deus. Por quê? Porque Ele é eterno. Porque Ele é grande o suficiente para suprir todos os anseios do seu ser, da sua alma. Você foi criado para isso, para adorá-lo, para servi-lo, para obedecê-lo. E só nele você vai encontrar repouso, descanso, prazer, deleite, genuínos, verdadeiros, hoje, agora e pela eternidade. Somente nele. Esses deuses, nenhum deles irão permanecer na eternidade. Nenhum deles. Você acha que você pode entrar no céu carregando tantos deuses aí nas costas? Você não pode entrar. Não pode. É interessante notar que a porta é estreita, não é? Não é estreita, Cristo diz. Mas na verdade o convite não é feito a todos. A todos. Para virem, ouvirem o Evangelho e crerem em Cristo. A todos. Então, num certo sentido, ela é bem grande, a porta. Mas por que ela se torna estreita? Porque as pessoas querem passar nela trazendo um monte de ídolo. Não passa. Só passa se você trouxer o seu coração diante de Deus limpo, sem esses ídolos, sem nada. Como dizia um determinado puritano: não traga nada. Venha a Cristo, venha à cruz de Cristo de joelho. Venha a Cristo de joelho. Não traga nada, a não ser o seu pecado mesmo diante dele, porque ele morreu por esses pecados. Mas não queira vir a Cristo junto com todos esses outros ídolos. Deus é ciumento. O Espírito de Deus arde de ciúmes por vós. Acabamos de ler em Tiago. Deus não aceita. Acho que o marido vai aceitar isso? Acho que Deus vai aceitar isso? Ele não aceita. Ele deseja a exclusividade do seu coração, do seu ser. É isso que Ele exige de você. E eu digo para você, é o melhor mesmo. É o melhor caminho. Como falamos pela manhã, é difícil ouvir o Evangelho, é difícil ouvir a pregação da lei de Deus, do Evangelho. É como arrancar muitas vezes o nosso couro, ser açoitado diante de Deus. Mas é o melhor caminho. É estreito, é doloroso, mas é o melhor. E não apenas é o melhor, é o único que você tem mesmo. E o verdadeiro povo de Deus vai fazer isso. Não vai para outro lugar. Ele vai seguir a Cristo. Para onde nós iremos? Para onde iremos nós, Senhor? Para onde? Só o Senhor, em palavras de vida eterna. Então o mandamento diz: não terás outros deuses. A implicação é: tenha a mim como Deus. Então Deus está dizendo: os seus pensamentos, ocupe os seus pensamentos comigo. Eu quero o seu Deus na sua vida, no seu coração, na sua alma. O seu Deus em todas as coisas. Ocupe o seu pensamento comigo, diz o Senhor. Medite no Senhor. Pense nele. É isso que a palavra de Deus diz sobre meditar, por exemplo. Meditar na lei do Senhor. Ocupe os seus pensamentos com Deus logo pela manhã. Esforce-se para fazer isso. Ocupe as suas afeições com Deus. Leve as suas afeições a Deus. Elas não vão querer ir. O seu coração não vai querer ir. Mas também, como dizia um determinado puritano, você deve açoitar então o seu coração. Bata nele. Use uma espora nele. Use algo nele. E fale com ele. Fale com a sua alma. Oh, minha alma, bendiga o Senhor.
ó minha alma. Adore ao Senhor, ó meu coração. Busque Ele. É isso que Deus diz em Provérbios: filho meu, dá-me o teu coração. Se você fizer isso para Deus, todo o restante vai encaixar-se no lugar. Então leve suas afeições a Deus. Faça como o salmista. Muitas vezes ele faz isso. Ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele diz: Senhor, como eu amo a tua lei, e ela é a minha meditação todo dia. Estar na casa do Senhor, estar na presença do Senhor é o meu deleite, a minha alegria. Então essa é o entendimento, o sentimento daquele que nasceu de novo. Eleve as suas afeições a Deus, a pessoa de Deus. Não sirva a Deus sem as suas afeições. Isso não existe. Não existe cristianismo sem afeição. Não existe vida cristã sem afeição. Você pode vir para a igreja o resto da sua vida, fazer o que for em termos de obras. Como diz Paulo, você pode dar o seu corpo para ser queimado, todos os seus bens para os pobres. Mas se não tiver amor, não há nada, não adianta de nada. Amarás o Senhor teu Deus. Então suas vontades, suas ações estarão em Deus. Você vai desejar o que Deus deseja. Você vai ver que, na verdade, abandonar esses outros deuses e ter Deus como único Deus vivo e verdadeiro, e alegrar-se, deleitar-se nele e servi-lo, é a coisa mais deleitosa e prazerosa que um homem, uma mulher pode experimentar nessa vida. Dizem que no lugar da Inglaterra, numa cidade, tem a estátua de Matthew Henry, comentarista da Bíblia, puritano. E dizem que ao morrer, quando ele estava morrendo, suas palavras foram mais ou menos essas. Mais ou menos essas. Não existe nada mais glorioso, mais maravilhoso nessa terra do que andar com Deus. Enoque sabia disso. Muitos homens de Deus do passado sabiam disso. Não há. Então, longe de você imaginar que santificação é algo difícil, legalista e assim por diante, como diz J.C. Ryle, santificação é o caminho da felicidade, na verdade. Da felicidade, da alegria. Muitas vezes você tem lutado contra o pecado, tem achado difícil vencer os pecados, esses deuses no seu coração, porque você acha que se você abandoná-los, se você destruí-los, você não vai ter um prazer ali para supri-los, porque na verdade você está servindo eles, não é por prazer? Por prazer, ele te dá algum prazer. Mas na verdade Deus está dizendo o seguinte: destrua-os, porque o prazer que ele está te dando é muito pouco, eu quero te dar muito mais. Muito mais, na verdade. É isso que Deus disse aos profetas, Isaías 55, vinde a mim, por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão? Vinde a mim de graça, ele diz, bebei, satisfazei a vossa alma. E o profeta Jeremias diz: duas loucuras fez o meu povo. Primeira, a mim me deixaram manancial de águas vivas. Segunda loucura, cavaram para si cisternas rotas que não podem reter água. A sua maior necessidade é de água. Então eu tenho um manancial de água viva. A minha maior necessidade é de água, tenho um manancial de água viva. Eu cometo duas loucuras. Abandono, estou morrendo de sede, mas eu abandono o manancial de água viva. Segunda loucura, saciar a minha sede com areia. Vai saciar a sua sede? Não vai. Deus disse: eu sou o manancial de água viva. Então, Cristo chama você, chama todos nós hoje. Se você se sente então confrontado pela palavra de Deus, pela lei de Deus, você deve estar, por causa dos pecados que estão no seu coração. Deus olha para você e diz: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. Ninguém vem ao Pai, ele diz, senão por mim. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então arrependa-se dos seus pecados.
Arrependa-se. Busque a Cristo. Clame a Ele por graça, por misericórdia. E Ele adentrará no seu coração. Não para habitar junto com esses ídolos, mas Ele vai adentrar para destruí-los. Para destruí-los todos. Para esmagá-los sob os seus pés. Ele pode fazê-lo. Você deseja isso? Você deseja que Cristo habite pela fé no seu coração? Que Cristo viva? Você tem sede de Deus, sede do Deus vivo? Ele diz, aquele que tem sede, venha a mim, beba. De graça, da água da vida, venha a mim e beba. Você tem então as promessas do Evangelho para você deleitar-se em Deus, em Cristo Jesus. Você tem feito isso? Buscado a Deus, buscado a Cristo? Medite por um momento, pense. As coisas deste mundo. Você tem alguma experiência de vida? As coisas deste mundo deram para você alguma satisfação? Duradoura, genuína, verdadeira? Podem dar? Deus disse que não. Moisés abriu mão dos prazeres transitórios do pecado. É transitório. Não permanecerão pela eternidade. Nunca. Mas Deus chama você para que você venha até Ele, para que você ande com Ele agora, hoje, e esteja com Ele pela eternidade. Esteja com Ele pela eternidade. Quando finalmente lá você jamais será ameaçado por nenhum pecado, por nenhum outro ídolo. Você odeia o pecado, os ídolos, ainda que eles estejam aí ainda dentro do seu coração, mas você os odeia, deseja livrar-se dele, porque a graça de Deus está operando na sua vida já. Então agora, agarre-se a Cristo. Agarre-se a Cristo. Que Ele destrua os ídolos do seu coração. Que Ele abençoe o seu povo. Ele abençoe a sua vida, a sua mente, o seu coração. Guarde a sua mente, o seu coração. Guarde a sua vida para que você dedique-a ao Senhor, não às coisas transitórias. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça. Amém. Amém. Meus irmãos colocarem de pé. Nós faremos uma oração neste momento para encerrarmos o culto ao Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, Tu és o Deus único,